Bom, vamos lá, doutor Camargo. Deputado, o senhor me disse que os maiores interessados em regular as plataformas digitais são pais, mães, educadores, que têm a imagem dos seus filhos expostos na internet. São os próprios parlamentares que são as maiores vítimas de notícias colocadas fora de contextos, filmes passados que são colocados apenas trechos em grupos de WhatsApp, conversas que são colocadas, conversas verdadeiras, mas são colocadas dentro de um contexto malicioso. Mesmo assim, existe, como o senhor disse, uma resistência por parte dos parlamentares. Aí eu pergunto, eles estão bem informados de que esse projeto vai proteger a sua dignidade, a sua honra, a honra da sua família? Nas conversas entre os corredores, agora que nós temos aí as vésperas das eleições, esses parlamentares não queriam ter um projeto hoje para justamente regular? E mais do que isso, você reclama muito que um perfil sai do ar e ele sai perpetuamente até que se venha uma nova decisão judicial que restabeleça aquele perfil. Pelo seu projeto, não. Nós teremos um contraditório, esse perfil pode voltar a qualquer momento novamente para a cena tecnológica, né? O que é muito bom justamente para a propaganda política, restabelecendo a liberdade de expressão. Ou seja, o projeto ele defende muito mais a liberdade de expressão, né, do que a censura. Os parlamentares têm essa consciência, deputado? E por que existe essa resistência toda? Veja, o Congresso Nacional, eu diria assim, particularmente a Câmara dos Deputados, eu diria que tem um desafio de aprofundar certos debates, né? Hoje em dia, a dinâmica da Câmara está muito pautada em regime de urgência e votação de matérias em plenário. Isso acaba sendo um problema. O papel das comissões permanentes acabou sendo esvaziado. Até mesmo a profusão de comissões permanentes. Veja, hoje nós temos 30 comissões permanentes, que me parece mais servir ao arranjo de eleição de uma mesa, de outra mesa, do que de buscar a máxima eficiência do trabalho das comissões permanentes. Isso acaba, de fato, esvaziando um pouco o debate. E a minha sensação é que muitas pessoas fazem uma crítica sem conhecer exatamente. Deve ser publicado nos próximos dias um artigo que escrevi para um importante jornal do Brasil, que eu fui obrigado a responder um editorial, argumentando que o jornal estava sustentando uma narrativa, porque o núcleo do editorial se ancorava em nada. Ele imputava uma abordagem ao texto que nós debatemos no projeto de 2630 que não existia. E eu fiz o desafio no artigo dizendo assim, aponte qual é o artigo em que isso está presente. Nas reuniões com as bancadas de deputados, muitas vezes eu falava assim, mas vem cá, o que você está falando aí está em qual artigo? Aí o sujeito não sabia mostrar. E vamos olhar aqui o artigo para ver o que é. Então, de fato, há algum nível de precariedade, eu reconheço, no debate, e isso acaba limitando. E eu percebo que quando você tem um tema de interesse específico, de um setor, de uma atividade, acaba concentrando muita atenção. Todo mundo sabe o detalhe. Mas quando é um tema assim, é um tema mais árido, né? Tem muito conceito jurídico novo, acaba sendo digamos assim, um debate um pouco mais árido, mais difícil de fazer. Eu lembro da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao fim e ao cabo, quando eu acabei de apresentar o relatório, o presidente da mesa falava, vamos, acelera aí, meu. Eu falei 45 minutos. Ao fim, ficou um silêncio sepulcral no plenário da Câmara. Ninguém se inscreveu para falar sobre o meu relatório. Eu pensei no meu íntimo, ou eu sou um deputado espetacular, claríssimo, daqueles que claríssimo, produz algo à perfeição, fora da curva, um orador. Eu temo que a turma não tenha compreendido nada, o que está escrito ali. Mas eu reconheço que é um tema árido. O direito digital, falar aqui para eles é duro, porque como eles são especialistas em direito digital, vocês que são especialistas, vocês estão ali debatendo conformidade, quais são as regras para as instituições. Mas não é usual. Eu fui na OAB São Paulo esses dias, eu falava assim, eu também ficava olhando, percebendo a cara assim de muito interesse, né? Muito interesse. Então eu diria que eu estou dando essa volta toda para dizer que tem mais áridos, às vezes, gera dificuldade. Você falou precisamente.
O projeto, por exemplo, prevê o que chamamos de devido processo. Cria um mecanismo para que o usuário defenda a sua liberdade de expressão. Porque esse papo de liberdade de expressão que é defendido pelo governo, ou pelo partido, ou pelo... Esquece. Quem tem que defender a sua liberdade de expressão? A lei e o próprio usuário. E exige um canal de expresso. Se for feita uma moderação de um conteúdo meu, moderação de conteúdo é tirar uma publicação, diminuir o alcance, rotular... eu tenho que ter o direito de falar, vem cá, com base em que você fez isso, a empresa tem que fundamentar o ato, eu tenho o direito de contestar. Hoje esse direito, na prática, ele não existe. Então,